Bom dia, turminha, tudo bem? Hoje é sexta-feira, né? Que neste amanhecer não nos falte o riso, a alegria, a fé, a força e o ânimo para viver mais um dia abençoado por Deus. Bom dia, feliz sexta-feira, bom final de semana. Ó, o calendário de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 9 de julho de 2021, tá? Então, escreva o nome da escola, o nome da professora, seu nome completo e a data, para a gente iniciar nossas atividades de geografia, história e ciências. Vamos lá, a dona Jane vai falar as páginas que a gente vai iniciar, tá bom? São muitas páginas. Ó, pega o livro de vocês aí, ó, lá na página, começa na página 94 e vai até a página 105, tá? Então, vamos lá, ó. Atividades interdisciplinar. A religião e a cultura. Existem muitas religiões diferentes no mundo. As religiões influenciam a formação e a cultura dos povos, orientando seus adeptos no modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos. Todas elas precisam ser respeitadas. No Brasil, o cristianismo foi introduzido pelos portugueses no período colonial. Aqui começaram a cristianizar os indígenas e, posteriormente, os negros, os escravos, ambos com crenças religiosas diferentes. Hoje no Brasil, diversas religiões são praticadas, por exemplo, as religiões cristãs, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, como candomblé, a umbanda, o budismo, o judaísmo, islamismo. Ó. Ó, isso aqui foi a foto, é a primeira missa no Brasil, né? Em 1861. Ó, primeira missa no Brasil. A pintura, ó. Que bonita. Discuta com os colegas por que é importante respeitar todas as religiões com quem você está fazendo as atividades, né? Escolha uma pessoa, pesquise, informe sobre duas religiões presentes no Brasil e converse. Se quiser fazer para mostrar para a dona Jane, converse com quem está te orientando aí nas atividades. A religiosidade no Egito Antigo. Entre 6.000 anos e 2.000 anos atrás, a civilização egípcia desenvolveu-se na África, em torno do rio Nilo. Uma característica do povo egípcio era a importância da religião na organização do Estado e no dia a dia. Os egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas e responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram sacerdotes. Eles deveriam fazer oferendas, projetar e divertir os deuses. Para isso, os egípcios criavam templos onde, de acordo com suas crenças, os deuses moravam. Em troca do cuidado, do respeito e dos cultos, os deuses garantiam a paz, a prosperidade aos egípcios. Um dos pedidos dos egípcios aos deuses, por exemplo, eram boas colheitas. Muitos dos deuses egípcios representavam diferentes aspectos da natureza, como a cheia dos rios, as chuvas, o sol. Existia também deuses guardiões das cidades, deuses responsáveis pela escrita e pelo conhecimento, e também os deuses protetores das mulheres e das crianças. Ó, aqui está o deus Osíris, né? Ao centro, acompanhado de sua esposa Ísis e seu filho Horus. Ó, ouro, lápis. Osíris era um deus supremo, o juiz do mundo dos mortos. Ó, a criação do mundo, segundo os egípcios antigos, os egípcios acreditavam que o mundo havia sido criado por Ra, o Sol. No início, o universo não existia. No lugar dele havia o Nun, uma espécie de grande massa de água parada que simbolizava o nada. Desse Nun surgiu o Sol, Ra. Ao cuspir no chão, ele deu origem ao deus
Shu, o sopro, e a deus Tifnut, o calor. Esses deuses se reuniram e criaram Geb, a terra, Nut, o céu, que por sua vez tiveram 5 filhos, Osíris, Ísis, Horus, Sete e Néftis. Nas sequências nasceram outros deuses e mais tarde surgiram os homens. Tote, o deus do conhecimento, por exemplo, nasceu do crânio de Ra, no momento de tristeza. Anubis, o deus da mumificação, era filho de Osíris com Néftis, né? Aqui, ó. O Egito Antigo, passo a passo, detalhe, papiro representado no deus Geb, terra deitado envolto pelo corpo de sua mulher, Nútios, o sol, o céu, Egito, cerca de 1069, 945 a.C. Ó, como os egípcios explicavam a criação do mundo? 2. Pesquisa informações sobre os deuses Horus, Hathor e Thoth. Escreva no caderno o que você descobriu. Faça pesquisa aí, se vocês não conseguirem depois a resposta, vai a resposta. Depois, não, mas é uma pesquisa, né? Interessante que vocês façam essa pesquisa, ó. Que é sobre os deuses, informe. Depois, com orientação do professor, de quem está aí com vocês ajudando na pesquisa, com os colegas, as informações que vocês descobriram foram as mesmas. Com a ajuda do colega, escolha 3 deuses egípcios e faça um desenho de cada um deles no caderno. Você também pode pedir ajuda ao professor ou pesquisar para conhecer melhor as características físicas desses deuses. Ó. Você sabia que o culto dos orixás de origem africana está bastante presente na cultura brasileira? Isso acontece porque muitos negros africanos e iorubas foram trazidos à força para o Brasil como escravos. Com eles vieram tradições, hábitos e crenças religiosas que foram incorporando as culturas dos portugueses e dos indígenas, dando origem a novas religiões. Os povos iorubas começaram a se desenvolver na África há 2000 anos. Eles acreditavam em diferentes divindades chamadas de orixás. Cada orixá estava ligado a um fenômeno da natureza, o aspecto do cotidiano da sociedade de Yoruba. Com a ajuda do professor e dos colegas, pesquise livros, revistas, sites, informações sobre os principais orixás cultuados pelos povos iorubas. Escreva o nome dos orixás que você encontrou. Escolha um desses orixás em uma folha avulsa, desenho com os colegas, monte um painel. Aí já não vai ser possível fazer essa atividade, né? De pesquisa com desenho, só quando estivermos dentro da sala de aula. As religiões monoteístas. Nem todas as religiões dos povos antigos eram politeístas. Existia ainda e existem religiões que cultuam um único Deus. Essas religiões são chamadas de monoteístas. Uma das primeiras religiões monoteístas foi o judaísmo. Muitos especialistas no assunto dizem que essa religião começou a se formar por volta de 1700 a.C., entre os hebreus, povos que viviam no reino de Israel e nas regiões onde estão hoje os atuais Israel e Palestina. O Deus dos hebreus era Javé. Eles respeitavam várias regras, como abordar somente um Deus e não comer carne de porco. Essas regras foram escritas em livros sagrados que depois ficaram conhecidos como parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O judaísmo ainda é praticado e tem muitos seguidores. A maioria deles está em Israel e nos Estados Unidos, mas eles também estão espalhados em
outros países do mundo, incluindo o Brasil, tá? Aqui, ó, tem imagem que é o Muro das Lamentações e Cúpula Dourada da Rocha. Vendo? Aqui você vai ler aqui a imagem de onde que é, tá? Ó, escreva no caderno um pequeno texto sobre a principal diferença entre as religiões politeístas e as religiões monoteístas. Tá? Aqui tá falando para discutir com colegas sobre o assunto, qual a importância das diversas religiões conviverem na mesma cidade. As duas religiões, com maior número de adeptos nos dias de hoje, surgiram do judaísmo. Veja quais são elas: salvação, na doutrina cristã, evento em que se determina se a pessoa terá a vida eterna ou se será condenada pelos seus pecados. Cristianismo surgiu no século I, depois de Cristo, na Palestina, na Ásia. Espalhou-se pela Europa, pela África e por outras regiões do mundo. Os cristãos acreditam na salvação e na vida eterna depois da morte. Islamismo surgiu no século VII depois de Cristo e em região chamada Península Arábica, na Ásia. Espalhou-se pelo norte e nordeste da África, pela Europa e por outras regiões do mundo. Os seguidores do islamismo também são conhecidos como muçulmanos, tá? Atualmente, há mais de 2 bilhões de cristãos e mais de 1 bilhão de muçulmanos espalhados por todos os continentes. As duas religiões cultuam somente uma divindade, Deus para os cristãos e Alá para os muçulmanos, e estimam as boas ações e o cuidado com o próximo. Além disso, ambas possuem livros sagrados que servem de base para a prática religiosa. O cristianismo está baseado nos ensinamentos da Bíblia e o islamismo nos do Corão. Para os cristãos, a figura principal é Jesus Cristo, considerado Filho de Deus, nascido no século I na Palestina. Já os islâmicos seguem os ensinamentos revelados pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé, que nasceu no século VI na Península Arábica. Quais são as principais semelhanças e diferenças entre o cristianismo e o islamismo? Você vai ler mais de uma vez que você vai saber responder. Converse com os colegas sobre a religião de cada um. Lembre-se de que precisamos ser tolerantes e que todas as religiões devem ser respeitadas, Cada um tem sua religião, deve ser respeitada. O povo brasileiro, agora para iniciar. Quem são os brasileiros e as brasileiras? Como você os descreveriam? Leia a letra dessa canção e veja o que o compositor diz sobre o povo brasileiro. A imagem, as crianças brincando. Inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio, que. Que branco, que índio, que preto, que. Que índio, que preto, que branco, que. Aqui somos mestiços mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sassarás, crilouros, guaranizeis e judárabes, oritupes, ameriquitalos, luso-nipo, caboclos, oritupes, orientupes, elibárbaros, índios ciganacos. Somos o quê? Inclassificáveis.
Porque a letra diz que somos inclassificáveis? Converse com os colegas e professor. Você saberia dizer de quais grupos étnicos você é descendente? Agora, com o professor e colegas, monte uma lista dos grupos étnicos que formam as famílias de todos os estudantes da turma. Isso não vai ser possível fazer, né? Quem somos? Os principais grupos étnicos que contribuíram na formação do povo brasileiro foram os indígenas, nativos, primeiros habitantes, os brancos europeus de Portugal, os primeiros colonizadores, os negros africanos escravizados trazidos à força. A partir da segunda metade do século XIX, imigrantes europeus e asiáticos vieram para o Brasil, trazendo seus hábitos e costumes que acabaram sendo incorporados à cultura brasileira. Descendente de todos esses grupos étnicos, formam o povo brasileiro. Observe as fotografias. Aí tem um indinho, a criança com a camisa do Brasil, uma criança da comunidade do Quilombo, quilombola, né? Ó, uma criança em Palmitos, no estado de Santa Catarina, uma criança em Salvador. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que formariam o Brasil, calcula-se que havia aqui aproximadamente 5 milhões de indígenas de diferentes povos. Conforme os portugueses iam avançando para o interior na ocupação das terras, foram ocorrendo conflitos com os indígenas. Milhares de pessoas morreram, alguns povos indígenas foram dizimados, desaparecendo por completo. Outros povos foram expulsos do litoral brasileiro e se deslocaram cada vez mais para o interior do país. De acordo com o último censo demográfico, em 2010, a população indígena no Brasil era de 896 mil habitantes. Desse total, 517 mil vivem nas terras indígenas. Observe o mapa a seguir a distribuição das terras indígenas em 2016. Ó, aqui tem o mapa das terras indígenas em 2016, ó. Terra indígena, onde que tá essa partezinha aqui, ó, meio laranja, meio mostarda, essa cor. Ainda hoje ocorrem muitos conflitos entre indígenas e não indígenas no Brasil. Muitos povos indígenas tentam, com o apoio de órgãos como a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, garantir posses de suas terras. Observe o mapa abaixo. Aí, ó, florestas, onde que tá essa partezinha verde? Observe o mapa 1 e responda em que região do Brasil se localiza a maior parte das terras indígenas. Aí você vai lá no mapa e observa a cor lá, laranja, tá? Agora, compare os mapas 1 e 2 e responde onde está localizada a maior parte de terras indígenas. Há terras indígenas no estado onde você mora? O que você sabe sobre os povos que vivem nelas? Desafios. Aqui tem, né, gente, lá perto de Itapecerica, no estado nosso de Minas Gerais, tem povos indígenas, né? São muitos os problemas que os povos indígenas do Brasil têm de enfrentar para manter suas terras e seu modo de viver com seus costumes e tradições. Veja um exemplo do texto a seguir sobre o povo Munduruku. Histórias de índio. Há muitas forças negativas que querem exterminar o nosso povo, a nossa cultura. Os pariantes vêm até nós com as promessas na ponta da língua. Prometem manter nossa tradição, nossos costumes, dizendo que são nossos oboré, que gostam dos índios, que somos importantes habitantes dessa terra e os verdadeiros brasileiros. Mas o que fazem é sempre o contrário do que falam, destrói nosso povo e nossa cultura. Eles chegam com suas máquinas de promessas e vêm com seu papel, que
ensina e que chamam de Ibubutipupuati, querendo comprar a alma do povo, do nosso povo. Promete aparelho que mostra a cultura do povo deles para a gente acreditar que são melhores que nós. Começaram a nos enganar com essas promessas. Poluíram nosso Itibe, derrubaram o espírito das nossas árvores, expulsaram nossa caça. Hoje tem que andar muitos quilômetros se quiser comer carne boa, carne dos nossos animais, bio, depazem, da jeco, da geai, poiapu, poiaiu, Pussoaiá. Temos que navegar para outros rios se quisermos comer peixe bom, pois eles estragaram as margens do nosso Tapajós. Espantaram nossos Iazupuru, Paraiuá, Uru, Coru. É meio difícil de pronunciar, né, gente? A gente não sabe a pronúncia certa, tá? Mesmo assim, continuamos a viver e a crescer. Nossa tradição nos ensina a lidar com a destruição trazidas pelo Paraiate. Ó, aqui tem uma Mundurucum, história de índio, São Paulo. Com a ajuda do professor, complete o quadro com o significado de algumas palavras indígenas que aparecem no texto. Ó, tem o significado dessas palavras indígenas, ó. Vamos pesquisar, vamos procurar aí. Bioanta, veado, caititu, queixada, macaco, olha aí pra vocês verem, quati, pássaro, Tau, arara, maracanã, curica, tá vendo, ó? Essas palavras difíceis de pronunciar, o significado. Converse com os colegas e professores sobre a questão a seguir. Quais são as forças negativas que querem exterminar o povo indígena, denunciados por Daniel Munduruku? Quais são as forças negativas? De acordo com o texto, qual a situação do indígena hoje? Pesquisa algumas condições indígenas para a cultura brasileira, contribuições para a cultura brasileira. As fotografias a seguir dão algumas dicas, anote no espaço abaixo. Ó. Parabéns, alunos e família, pela dedicação, né? Estudem, mandem fotos, tentem fazer, procure fazer pesquisa sobre os índios, seus costumes, faça o que se pede lá nas atividades, tá bom? E mandem foto, desculpe a pronúncia da Dona Jane, porque é difícil mesmo ler essas palavras são difíceis de estar lendo. Aí tem o significado delas do lado, algumas aí dá pra gente entender. Tá bom? Mandem fotos, muitos beijos para vocês e até a próxima aula.